Olá pessoal, eu sou Gerson Borini, editor de testes do Auto Entusiastas. Hoje eu estou aqui em Joaquim Egídio e vim trazer para vocês, para conhecer, o novo Honda ZR-V. Esse carro já foi apresentado no site pelo Bob Sharp, ele esteve no lançamento, fez uma boa matéria lá contando uma série de detalhes desse carro. E uma coisa que eu não sabia, mas que o Bob conta nessa matéria, é que o Z aqui é da geração Z, que é uma geração nascida entre 95 e 2010. Ou seja, são aquelas pessoas que hoje têm entre 14 e 29, quase 30 anos de idade. Ele está sendo vendido por R$ 214.500. É uma versão única, ou seja, não temos opcionais, não temos nada mais, nenhuma outra versão. Apesar dele trazer, nessa parte dianteira aqui, bastante do DNA da Honda, a gente não vê aquela barra cromada interligando os faróis que a Honda tem colocado em outros carros, nos carros mais modernos dela. Mas ficou uma frente bem legal, a iluminação ela é toda em LED, inclusive com a luz de rodagem diurna. Aqui nessa lateral a gente vê uma entrada de ar, que é aquele tipo de ar que entra por aqui, e sai justamente nesse ponto aqui, para fazer aquele filme de ar aqui no lado externo da roda, para melhorar um pouco a parte aerodinâmica. É um carro um pouco maior, então todos esses artifícios de melhorar a aerodinâmica acabam rendendo bons resultados. Em termos de tamanho, ele é um pouco maior do que o HR-V, 4 metros 568 milímetros de comprimento total, e o entre-eixo é de 2 metros 655. Isso faz com que tenha uma melhor distribuição do espaço interno e até dá um melhor balanço na parte de suspensão dianteira, traseira, que nós vamos ver que a gente for fazer a parte dinâmica, É um carro um pouquinho também mais pesado do que o HR-V. Ele pesa 1.446 quilos e tem a vantagem de poder carregar até 446 quilos. Com isso, 350 dos 5 passageiros internos sobram cerca de 96 quilos para ir no porta-mala, que é um tamanho bom de bagagem para um veículo médio, um veículo familiar como esse daqui. A Honda ela não explora quase nada daqueles detalhes de efeito joia na parte exterior. O que a gente vê, alguma coisa de preto brilhante aqui, a gente vê também essas molduras de caixa de roda, moldura inferior, molduras no inferior no para-choque dianteiro como preto também, aqui maçaneta pintada na cor do carro, com aquela vantagem de ser uma maçaneta que você toca, ou seja, de entrar sem precisar utilizar a chave. E aqui no espelho retrovisor do lado direito, essa peça aqui na parte inferior é uma câmera, justamente que te ajuda para focalizar essa região aqui, que seria o ponto cego do retrovisor. Aqui na região traseira, a gente vê, uma lanterna envolvente aqui bem grande, também novamente o LED é muito bem explorado. A abertura do porta-malas é do tipo elétrico, mas ele tem aquele sistema de 2 molas a gás para fazer a abertura. O volume desse porta-mala é de 389 litros nessa condição dos bancos traseiros na posição normal. A hora que você rebate o encosto do banco traseiro, vai para 1.306 litros. Nessa parte inferior aqui desse tampão, tem a parte de ferramentas alojadas aqui. Ele tem o step colocado por baixo dessa caixa de isopor. Outro ponto muito positivo nesse porta-mala são os ganchos, as argolas de amarração de carga, mas tem um ponto que eu acho meio negativo, que é essa cobertura. É uma telinha bem frágil, ela faz a função de fazer a cobertura, tem a vantagem de poder ficar aqui caso você tenha que levantar um pouco mais a carga, mas em alguns aspectos ela não ajuda muito, Talvez se eu me acostumasse um pouco mais com isso, não veria tanto problema como eu estou vendo nesse momento. Uma questão de
gosto e de uso. Aqui na parte de rodas e pneus, utiliza um 215/60/17. A gente vê essa roda aqui pintado, né, uma pintura escurecida, não chega a ser preto, mas é um cinza com essa face diamantada, e já dá para a gente ver freio a disco na traseira e disco ventilado na dianteira. Nos dois eixos, utiliza as pinças deslizantes. Na parte de motorização, esse novo ZR-V, ele traz um 4 cilindros em linha, montado aqui na transversal. Existem alguns relatos já de outros jornalistas comentando da baixa potência desse motor. Eu não achei que tão baixa potência assim. O que eu vejo ele entrega 161 cavalos a 6.500 RPM, ou seja, a rotação ela é muito alta. E a potência e o torque máximo é de 19,1 kgfm a 4.200 RPM. Novamente, uma rotação alta também. Então, para aqueles que estão acostumando, estamos se acostumando, com esses motores menores, né? Motor de 1 litro, 1,2 litros, turbo, que tem aquela pegada mais forte em baixa, a hora que entra num motor de aspiração atmosférica como esse, acaba sentindo um pouco essa falta, né, de potência em baixas rotações. Afinal de contas, esse motor aqui tem 16 válvulas, né, 4 válvulas por cilindro, duplo comando de válvulas, aquele sistema da Honda de comando variável, com abertura de válvula também variável. É um motor bem moderno, a gente vê aqui a parte do coletor de admissão, ele é integrado no cabeçote, né, e já sai aqui o conversor catalítico nessa parte aqui, para fazer a parte de limpeza dos gases. Então tem uma série de modernidades nesse motor. Outra coisa que a gente vê é que a parte de injeção ela é feita nos dutos, que está ali atrás, os bicos injetores estão aqui nessa parte. Por que isso? A Honda viu que não tinha necessidade de fazer uma injeção direta para atender os níveis de emissões e consumo com esse veículo. Então fez a parte de injeção nos dutos, que satisfaz também para atender a legislação. Ou a parte de consumo de combustível, vindo de São Paulo até Campinas, ele me fez 13,5 km por litro, enquanto que o homologado pelo Inmetro é 12,1 na estrada e 10,2 na cidade. Outras soluções de engenharia que eu vou encontrando aqui nesse carro é essa parte do coxim lateral aqui do motor, é um coxim hidráulico. Isso melhora bastante a parte de vibração e ruído. A gente vê também, olha aqui, ó, uma solução outra de engenharia, esse defletor de calor aqui, para que o calor do sistema de escapamento não afete muito o alternador. Então é outro dado bem interessante. Aqui está o tanque de expansão do sistema de arrefecimento, admissão de ar. No capô tem esse defletor aqui formando uma cabaninha justamente aqui para a tomada de ar, ou seja, ele vai captar o ar frio, né, que vem aqui pela grade, vem o ar frio, ele entra por aqui, entra nessa cabaninha e entra para o sistema de filtro de ar e faz a admissão lá no fundo no motor. Outra coisa que a Honda se preocupa, a gente percebe com parte de peso, você vê que olha o tamanho da bateria que esse carro utiliza. Vou botar minha mão do lado aqui para ver, é uma bateria menor do que o convencional que a gente vê no mercado. Então são detalhes para melhorar a parte de peso do veículo, principalmente. Naquela avaliação nossa tradicional aqui da parte traseira, a gente vê, né, que primeiro, essa porta ela é construída em duas partes. A parte de baixo, e a gente vê nesse ponto aqui justamente a intersecção entre a parte inferior da porta e o quadro da janela. Isso é uma construção muito característica nos carros orientais, digamos assim,
carros da Coreia, projetos da Coreia, do Japão, são muito característicos nisso. Em termos de vedação, ele é bem vedado também, tem a vantagem da vedação ser bem externa aqui, ele vê que nessa aqui na caixa de roda também tem uma vedação, que seria nesse ponto, mantendo essa parte aqui totalmente limpa, né? Eu tenho 1,81 m de altura, e o que a gente vê é que o carro tem um ótimo espaço aqui no banco traseiro, e aqui na porta, a maçaneta aqui em acabamento cromado fosco, esse contraste de cores também fica muito bonito. Gostei dessa parte do visual, além do que esse estofamento claro dá também uma ótima sensação de espaço interno. Faltou também um descansa-braço central. O assoalho tem a vantagem de não ter um túnel muito pronunciado, então a terceira pessoa aqui se acomoda um pouco melhor, porque a conformação aqui do assento não é tão favorável para a terceira pessoa. Mas a gente tem dois engates Isofix com o suporte ancoragem superior. A gente tem duas alças de teto aqui na traseira. Na dianteira nós não temos alça de teto, mas tem a vantagem do teto solar, que dá um pouco mais de claridade. Tem também esse forro todo feito de cor clara, que também aumenta a sensação de espaço interno. Tem duas portas USB aqui. Faltou saída de ar climatizado aqui para a traseira. Isso pode ser um item de desconforto em dias muito quentes, né? Bom, agora que a gente já conheceu aqui, vamos dar uma olhadinha como que é na frente. Aqui na parte dianteira, o que a gente vê? Primeira coisa, a chave ela é do tipo presencial, tem aquelas opções de abertura do porta-mala e também de partida remota para fazer a climatização do carro. Nesse console aqui traseiro, assim, mais para trás aqui no console central, a gente tem todos os comandos de modo de condução, aquele brake hold, né, que você dispensa ficar pisando no freio a hora que para num semáforo, e o acionamento do freio de estacionamento eletromecânico, e também tem o controle automático de descida, muito comum em carros 4x4, mas que nesse carro da Honda eles colocaram esse sistema também. A parte de ar-condicionado, duas zonas, a digital, o automático. A central multimídia tem o pareamento sem fio para Apple CarPlay e Android Auto. Tem aqui o computador de bordo também, ou você pode, utilizando aqui o volante multifuncional, um dos botões aqui você tem justamente a parte de controle do sistema de computador de bordo que fica no lado esquerdo. Esse quadro de instrumento é aquele que a gente já viu em outros carros da Honda. Ele tem o velocímetro do lado direito em modo analógico, com o ponteiro mecânico e tal, e do lado central e esquerdo é tudo digital, com uma série de funções que você pode configurar. Aqui também no volante a gente tem os controles do sistema de telefonia e sistema de som do lado esquerdo, e do lado direito estão os comandos do controle de cruzeiro, que é do tipo adaptativo no caso desse veículo. Na parte central aqui do console a gente tem um sistema de carregador para smartphone sem fio, tem portas USB normal, USB-C aqui na parte inferior. Esse console central ele é vazado e tem também um espaço aqui para você colocar outros objetos e um porta-objeto bem grande aqui no centro. Bom, agora que a gente já conheceu essa parte, vamos até o posto, vamos dar aquela olhada por baixo do carro e depois a gente volta para dar uma avaliação desse veículo. Infelizmente começou a chover, então isso vai prejudicar um pouco a nossa avaliação, mas nem por isso nós vamos deixar de fazê-la. Bom, pessoal, chegamos aqui no Alto Posto Avenida em Souzas e vamos fazer aquela inspeção, né, aquela verificação por baixo do veículo. Bom, primeira coisa que a gente vê, como todo SUV, dificilmente a gente vê alguma parte de ralado aqui na frente. O que tem de ralado são coisas muito pequenas mesmo, de entrada em rampa, principalmente, né? Uma coisa que já me chama bem a atenção é
o fechamento que a gente tem em toda a parte inferior do veículo, né? E aqui na frente da roda dianteira tem esse pequeno defletor que ele ajuda a limpar um pouco daquele ar sujo que ficaria aqui nessa parte da suspensão. A hora que a gente sai aqui para analisar a suspensão dianteira, a primeira coisa que me chama a atenção é que ela é montada num subchassi parcialmente de alumínio. Ele tem uma parte de chapa e outra parte em alumínio. Principalmente essa parte aqui onde está fixado a parte dianteira do braço de controle. E se a gente olhar aqui, olha só o tamanho dessa bucha traseira do braço de controle, que ela tem um diâmetro bem grande. Isso ajuda bastante na parte de conforto. O braço de controle, ele é do tipo chapa dupla, né? O articulador é fixado por parafuso, facilitando a manutenção futura. E a suspensão é do tipo McPherson, com monohelicoidal, barra anti-rolagem. É um sistema bastante robusto, essa suspensão dianteira do ZR-V. Andando aqui pelo centro do veículo, a gente vai ver que o escapamento está por dentro desse forro aqui, que deixa o fundo totalmente plano. A saída do escapamento desse furo fechado. Aí tem um dos defeitos que eu vejo nesse carro, né? O tanque de combustível, ele tem um volume relativamente pequeno, né? Poderia ser um pouquinho maior. Só que ele não consegue ser maior justamente por questões de espaço aqui na traseira. A suspensão traseira, ela é do tipo multibraços. A gente vê também aqui um subchassis, né, que faz toda a fixação, ancoragem, molas helicoidais, amortecedor pressurizado. Ali na roda a gente consegue ver o freio. Ele tem acionamento eletromecânico para o freio de estacionamento. E outro detalhe interessante é a manga de eixo traseiro. A gente vê aquele furo ali no meio da manga e parece assim uma previsão ou uma preparação para uma instalação de tração integral no futuro. Essa caixa da roda reserva ela acaba evitando um pouco o efeito paraquedas, assim como o abafador traseiro aqui do escapamento, mas do lado de cá a gente tem um buracão que faz um pouco de paraquedas, né? Bom, isso que eu queria mostrar para vocês aqui da parte de baixo. Agora vamos lá para a estrada avaliar melhor o carro. A gente está de volta aqui em Joaquim Egídio, chegamos pelo outro lado hoje e a gente já vai vendo aqui no paralelepípedo. Apesar de estar um pouquinho molhado, prejudica um pouquinho a avaliação de aspereza, mas eu já andei com ele aqui no seco e a aspereza não é uma coisa que incomoda, não. O que me incomodou um pouquinho é um pouco da parte de movimentação. Ele parece um pouco mais brusco nesse carro desse tipo. A gente gosta de um pouquinho mais de conforto, ele acaba sendo um pouquinho mais controlado e acaba ficando um pouco mais brusco em algumas situações. Aqui a gente tem umas lombadas meio monstro aqui. A gente já viu lá no posto que praticamente não tem nada que machuca por baixo do carro essas lombadas aqui. Ele tem uma altura livre do solo bem razoável, muito boa. São praticamente 180 milímetros de altura livre do solo. Já em termos de movimentação da suspensão dianteira com a traseira, ele é bem equilibrado, não tem nada que desabone o carro, não. No asfalto liso da Estrada das Cabras, a gente já vê, né? Primeira parte de direção, eu gosto bastante dessa empunhadura que os carros da Honda proporcionam, diâmetro bom de volante, fácil empunhadura, a precisão de esterço também é muito boa. Essa direção é do tipo eletroassistida e ela tem um motor de passo, né, que faz a assistência elétrica. E o sistema de direção, a Honda, né, todos os carros da Honda agora praticamente, eles contam com esse Honda Sensing, né, que é um pacote
falo assim, de sistemas do ADAS, né, que elas ajudam o motorista. No caso dessa versão aqui do ZR-V, que é a única versão vendida aqui no Brasil, ela tem o sistema de permanência em faixa e de centralização em faixa. Então isso facilita bastante quando você está numa viagem longa, você fica mais descansado, porque o carro meio que se autocentra nas faixas, então fica mais tranquilo de fazer a condução do veículo. Já em estradas mais sinuosas, como essa daqui, ele acaba incomodando um pouquinho, porque a gente sempre dá aquela comidinha de faixa e ele fica trazendo o carro de volta. Mas isso é normal, a gente já viu em outros carros essa mesma característica. Na parte também ainda de auxílio ao motorista, o alerta ao ponto cego só tem do lado direito, que é quando você aciona a seta do lado direito, a câmera entra aqui mostrando como é que está ali aquela parte lado direito do veículo. Ou então, se você não quiser fazer através da seta, só de apertar um botão aqui na própria alavanca de seta, a gente tem acesso a essa câmera. Em termos de desempenho, aquilo que eu falei, é um motor que vai nos entregar o torque máximo a partir de 4.200 RPM, né? Ou na faixa de 4.200 está o torque máximo. Então você não tem aquela sensação de empurrar que os motores menores e com turbo acabam nos dando. Ele está acoplado a um câmbio CVT, que está dimensionado para 7 marchas, né? Então também e está acoplado através de conversor de torque. Então quando você está no modo drive de condução, ele acaba dando aquela, fala assim, aquela acelerada a mais que muitos não gostam nessas características do CVT, né? Então ele acaba subindo muito a rotação e aí começa a crescer a velocidade. Mas mesmo assim, ele faz, né, todo o dente de serra lá, fazendo as trocas de marcha sequenciais. E você vê no contagiro ele dando os picos de aceleração, né, de rotação e voltando. Ou então você tem a opção de, a qualquer momento, pelas borboletas atrás do volante, entrar no modo manual. Então aí você pode fazer as trocas diretamente pelas borboletas, ou então também você tem a opção de colocar pela alavanca no modo esportivo, né, que é no S aqui na alavanca, e novamente entrar no modo manual. Aí ele fica totalmente manual a hora que você aciona as borboletas. Então, por exemplo, quando eu coloquei aqui para S, ali no painel me apareceu apenas S. Quando eu acionei a borboleta, ficou um SM. Significa que agora eu estou no modo exclusivamente manual. Então, para descer uma serra, por exemplo, é muito bom. Numa aproximação de curva você pode fazer uma redução de marcha, você sente aquela pequena embicada na frente. Aqui pelo botão do Eco, você pode acionar um modo, ativar, né, na verdade, um modo Eco, ou então desativá-lo. Então são as duas maneiras de condução que você tem por esse botão do Eco aqui. Basicamente, na hora que você aciona o Eco, ele deixa, né, a aceleração mais suave, as trocas de marcha acontecem numa rotação mais baixa, tudo mantendo o carro mais tranquilo. A hora que você desliga o modo Eco, ele fica um pouco mais responsivo no acelerador. Em termos de estabilidade, eu gosto muito desse trecho de curva aqui à frente. Eu percebi, hoje está um pouquinho molhado, não dá para a gente forçar demais, mas a gente percebe aquilo que o Bob já até comentou na matéria dele. O carro tem uma pequena tendência a sair de frente, o que é normal em carros dessa categoria. Sair de frente é sempre um pouco mais de segurança para os motoristas, porque ao entrar muito rápido numa curva, a primeira sensação é tirar o pé do acelerador, e estando em modo saindo de frente, tirou o pé do acelerador, é a reação normal para colocar o carro em curso. A gente percebe um pouquinho desse
roll aqui para um lado e para o outro, que você alterna curva direita e esquerda, mas nada que traga desconforto. Um pouquinho dessa rolagem é justamente para dar um pouco de conforto para o veículo. É um carro que está bem ajustado para o conforto familiar, é que ele tem um bom espaço interno, a parte aqui de conforto também dos bancos é muito bom aqui no banco dianteiro. No caso do motorista apenas, tem os ajustes elétricos, bem desenhado, um estofamento bonito. Muitos não gostam dessa cor clara porque com o tempo ela acaba ficando um pouco escurecida, mas hoje em dia tem muitos produtos já para manter e bem mantido essa parte de estofamento, né, de interior do veículo. Aí chegando aqui nesse trecho de curvas, né, aquilo eu falo direita e esquerda, bem agradável também, gosto dessa condição do carro. É um SUV que realmente agrada, e se a gente pegar esse trecho de terra aqui à frente, a gente vai ver ainda que mesmo na terra ele tem um comportamento bom e a parte de ruído de rodagem não chega a incomodar. A gente já viu aqui no asfalto que não incomoda. Esse tipo de suspensão traseira, ela isola bem todas as irregularidades do piso, toda a rumorosidade do pneu com o solo, aquela bucha grande no eixo dianteiro também, uma coisa bem moderna, aquele subchassis em alumínio, tudo isso aí traz maior rigidez, e ao dar mais rigidez, acaba absorvendo essas vibrações e não passam para dentro da cabine. Eu vou fazer uma aceleração agora aqui na subida, para ver se a gente encontra algum nível de ruído que incomode um pouco na condução, mas eu acho que não vamos encontrar nada. Eu vou colocar em modo esporte, desativar, automaticamente já desativa o modo Eco, e vou fazer uma arrancada aqui. Que ele vai até 6.500, faz as trocas de marcha. Ele berra um pouquinho mais do que a gente gostaria. Não tem nenhum pico de vibração ou de ruído que chegue a incomodar, mas ele é um pouco mais berrante do que o normal. Mas de uma maneira geral, o ruído aqui interno, ele está num nível bom, você consegue ter uma boa interlocução entre os ocupantes do carro, mesmo quem vai lá atrás não tem nenhuma frequência que chegue a incomodar e que perca um pouco, né, de entender o que está sendo falado. O sistema de som também é muito bom, ele dá um efeito palco legal, bem bacana aqui. Eu às vezes fico na dúvida, não entendo muito bem a estratégia da Honda em ter o HR-V em duas versões, né? Que seria com motor de aspiração atmosférica e o turbo. Tem o CR-V que está acima desse daqui. E agora colocarem também este ZR-V no meio das faixas aí. Então, eu não entendo muito bem a estratégia. Pode ser alguma coisa em termos de volume de produção. Você tem que dividir o volume de produção para poder atender o mercado. Mas isso são coisas que nenhum fabricante vai contar para a gente, né? Mas enfim, é isso, gente. Hoje foi uma avaliação um pouco diferente. Infelizmente, meu amigo Márcio não pôde estar comigo aqui, mas fizemos o possível para mostrar esse novo Honda ZR-V para vocês. Obrigado pela sua audiência. Siga-nos aí nas nossas redes sociais. Obrigado e até a próxima.